Uma vida dedicada ao crime. Quem é Teotônio Pasqualini? O homem por trás do roubo de mais de 700 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos. Durante 2 meses, o Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV apurou. Teotônio tem um longo histórico de roubos e também de fugas, o que o fez passar boa parte da vida invisível para a justiça. Um crime bem planejado que pareceu cena de cinema. Uma quadrilha invade o terminal de cargas desse aeroporto em São Paulo. 7 meses depois, a polícia prende o suspeito de arquitetar o assalto milionário. Essa é uma daquelas histórias que desafiam o tempo e que só fazem sentido se contadas de trás para frente. Julho de 2019, terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mais de 100 milhões de reais em ouro, joias e pedras preciosas são roubados em menos de 3 minutos. A polícia descobre que a mente por trás do mega assalto é Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, ou apenas Velho, como é conhecido. Um homem com um longo currículo no mundo do crime. 2 meses antes, a mesma quadrilha, outra cidade, São Caetano do Sul. Aquele roubo era arquitetado bem aqui, no estacionamento de um bar. Velho estava lá. 2011, Praia Grande, litoral de São Paulo. 8 anos antes do crime de Guarulhos, Francisco Teotônio é preso em flagrante por tráfico, mas não fica nem 15 dias atrás das grades. 2006, Lavínia, interior paulista. Velho cumpre pena por assalto neste presídio. Chegamos agora a outra grande data, 1999, ou seja, 21 anos atrás. Eu estou em Quinta do Sol, uma cidade de 5 mil habitantes no noroeste do Paraná. Bem aqui, a notoriedade dos crimes desse especialista no roubo de dinheiro vivo começaria a aparecer. Não exatamente por causa das grandes quantias, mas pela engenhosidade envolvida nos crimes. Porque até aquela época, ações de forte impacto com o uso de armamento de guerra e sofisticados planos de fuga não eram nada comuns. Vai com a mão na cabeça! Abaixa aí, abaixa aí! As imagens desse assalto na região de Maringá impressionam até hoje pela ousadia dos criminosos. E, de novo, aqui, o mesmo personagem aparece no comando. Correndo, 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 correndo! Veja a quantidade de munição apreendida e as armas. Metralhadoras de grosso calibre, uma delas capaz de derrubar um avião. O arsenal foi usado para interceptar um carro forte e dentro dele mais de 4 milhões de reais em valores de hoje. E vigilantes armados, mas sem chance de defesa. A bala entrou aqui, o tiro entrou aqui. Aqui. Olha, tem aqui o calombo ainda do tiro. Entrou aqui e aqui dentro fez um ragaço. Pegou essa articulação aqui, cotovelo junto com o cartilagem. Hoje, 2 décadas depois, esse policial que comandou o cerco aos ladrões revê a própria ação, sem acreditar que aquilo foi possível. Foi um assalto que ficou conhecido no mundo, né, pela audácia de um bom planejamento feito pelo seu líder. Eu sei que um dos caras era chefe dele, chamava Teotônio, cara. Esse nome eu nunca mais vou esquecer. Teotônio. O senhor lembra do assalto com 700 quilos de ouro? Sim. Num carro forte? Sim. Foi o mesmo homem que o senhor enfrentou aqui na cidadezinha vizinha. Então ele continua ainda... Continua no crime. No crime. A ação armada no interior paranaense deu origem a uma perseguição eletrizante entre canaviais e lavouras de soja. Mas o bando, em fuga, escondia ainda uma surpresa que tornaria aquele crime inesquecível. Um plano que envolvia uma caminhonete, uma metralhadora antiaérea, um caminhão-tanque e um disfarce. Além dos milhões de reais roubados em dinheiro vivo,
para subornar autoridades no caminho. Com um plano de fuga aparentemente perfeito, 5 dos 7 integrantes da quadrilha viajavam tranquilamente dentro do fundo falso do tanque daquele caminhão, por essa estrada em que estamos agora. E fizeram o mesmo que estamos fazendo, passando por um posto da Polícia Rodoviária Estadual, sem levantar qualquer suspeita. O que a quadrilha queria? Continuar rumo Curitiba e de lá de volta para São Paulo com cerca de R$900 mil dentro do caminhão. Em valores atualizados, mais de 4 milhões de reais. Só que a quadrilha não contava com o talento e o farol aguçado de um policial militar. Eu subi em cima do caminhão-tanque para ver se tinha óleo dentro do tanque. Aí? Não tinha óleo, o caminhão fazia muito tempo que não tinha óleo, que ele estava meio enferrujado por dentro. Domingos, o então soldado da PM, hoje 3º sargento aposentado, não esquece daquele dia, quando suspeitou do caminhão e, de quebra, dirigiu o veículo até esta esquina, sem saber que levava com ele a maior parte do bando, escondida naquele fundo falso do tanque. Se nós desse tempo a eles, para eles saírem do caminhão e entrar em confronto, nós íamos perecer os 5. Só ia sobrar o chassi da viatura, do Jeep. Lá dentro, ventilação adaptada, colchões, armas e boa parte do dinheiro roubado. Transformaram o caminhão num escritório do crime, né? Ao todo, foram mais de 6 horas vigiando os ladrões nesta sala. Foi quando o policial percebeu com quem estava lidando. Eu nunca vi um pessoal sossegado, tranquilo, não esboçava nenhum arrependimento, nem nervosismo. Falou, cara, rapaz, vê quanto que você quer. É dinheiro, é muito dinheiro. Você abre a boca, vê quanto que você quer. A única coisa que nós queremos é sair dessa e trampar. Dinheiro nós conseguimos a hora que nós queremos. 21 anos depois, no treinamento de futuros vigilantes, aquela história ainda é lembrada, em sala de aula, por quem participou do cerco. Eu trabalhei mais de 17 anos com aquela experiência. E logo em seguida eu também passei a ser instrutor numa escola de formação de vigilante. No momento que eu comecei a utilizar a experiência que nós tivemos para poder passar para os alunos. Pelo roubo, Teotônio foi condenado a 12 anos de cadeia. Mas do presídio em Curitiba, Velho acionaria uma cara e experiente rede de advogados. Deparamos com um advogado bem trajado, deslocou de Minas Gerais até Maringá de avião, locou um veículo, um belo de um veículo. Um dos comparsas de Velho no roubo de Maringá é Ayrton Ferreira Silva, conhecido como Tico Preto. Hoje, um dos homens fortes de uma das maiores facções criminosas do país. Ele está preso num presídio federal. Dias depois, parte dos ladrões de Maringá conseguiu fugir da prisão, escondida num caminhão de lixo. Mas o líder da quadrilha tinha outros planos. Ainda no começo do cumprimento da pena, por causa daquele crime lá no Paraná, Teotônio conseguiu a autorização da Justiça já no ano seguinte, 2000, para ser transferido de volta aqui para o estado de São Paulo, onde tem família. Só que o assaltante não passou mais do que 30 dias preso. Fugiu sem grandes dificuldades do que na época era a cadeia pública da cidade de Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Anos depois ela foi demolida e no lugar construíram esse centro de detenção provisória. O ano de 99 foi marcado por grandes ações de Teotônio e de seu bando. Num único dia, realizaram um roubo simultâneo a 3 agências bancárias em Canarana, em Mato Grosso. E a técnica foi a mesma do Paraná, um caminhão-tanque recheado de armas e assaltantes, atrás de malotes, com equivalente a R$900 mil. 3 meses antes, a quadrilha roubou mais de 5 milhões de outro banco em 7 Lagoas, Minas Gerais. Em 94, a tentativa de roubo a um avião pagador em Fortaleza estampou os jornais.
Teotônio tinha na época apenas 21 anos e foi condenado a 12 anos de cadeia. Meses antes, outro roubo a carro forte. O local, Jarinu, interior de São Paulo. O veículo foi interceptado em uma movimentada rodovia. O prejuízo foi de R$ 1.800.000. Ao longo dessa investigação do jornalismo da Record TV, que viajou no tempo, processos precisaram ser desarquivados em alguns estados do país. E uma apuração cuidadosa fez perceber o que parece ser um ponto fraco do sistema de justiça brasileiro. Alguns dos principais crimes cometidos por esse homem ao longo dos últimos 30 anos, acredite, simplesmente não aparecem nos bancos de dados, às vezes da polícia, às vezes da própria justiça. Foi o que aconteceu no Ceará, onde ele era dado como preso, mas estava cometendo crimes em outros estados no mesmo período. É como se importantes anotações criminais desse assaltante tivessem fugido do papel, da mesma forma que ele vem tentando fugir da justiça. Essa certidão comprova. Francisco Teotônio da Silva foi preso em 94 e não consta a soltura dele. Mesmo assim, o assaltante não foi encontrado dentro do presídio no ano de 2000 para assinar o documento. Há pouco tempo, em 2018, a juíza do Ceará, Luciana Teixeira de Souza, pediu esclarecimentos sobre o período de prisão do sentenciado nas unidades do estado do Ceará. Ela já havia pedido a mesma informação ao judiciário cearense em 2013, mas não houve resposta. Por meio da assessoria de comunicação, a juíza afirmou que não iria se pronunciar. A Justiça cearense também negou à nossa equipe de jornalismo acesso ao processo. Crimes como a tentativa de roubo ao avião pagador do Ceará, aos carros fortes de Sete Lagoas e Maringá e ao banco de Canarana, nos quais Teotônio foi preso em flagrante, simplesmente não aparecem no sistema informatizado, como o da Polícia Paulista. O que a gente percebe nesse caso é que existiu uma estrutura. Ele não é um criminoso comum, né, como a maioria dos criminosos. Hoje a gente tem mais de 308 mil condenados no país. E esse preso, ele foge da nossa rotina do preso comum. A burocracia pode ser violada, os meios digitais podem ser invadidos. São Paulo tem um processo digital que tem vários bloqueios, que a pessoa não consegue entrar aqui e mudar aquilo que está escrito. Mas não são todos os estados brasileiros que têm um sistema assim. A defesa de Francisco Teotônio da Silva Pasqualini foi procurada, mas não quis comentar as acusações do envolvimento dele no roubo de ouro em Guarulhos. Inteligência a serviço do crime, poder econômico capaz de corromper e cúmplices espalhados por diferentes estados. Teotônio criou uma rede que atravessa 3 décadas. Muito sarcástico, muito inteligente, não é um homem muito bem preparado para o crime. Olha, a gente pode dizer com certeza que nós estamos diante de um dos maiores ladrões do Brasil. Um homem que, para o ex-policial Domingos, será sempre um calo para a justiça brasileira. Triste porque é uma grande demonstração que o nosso sistema prisional é falho.